Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, junto também com a espiritualidade maior, e faremos então o nosso Evangelho. Gostaríamos muito de agradecer a companhia de vocês, os comentários que vocês nos deixam no YouTube. A gente lê todos com muito carinho. Só não conseguimos responder a todos, mas saibam que todos são lidos. E a gente fica muito feliz com os comentários, com os exemplos que vocês nos colocam lá. A gente até comenta aqui que dá vontade de, sei lá se um dia a gente vai ter a oportunidade, né? Mas que a gente possa... A gente tentou fazer uma live da quinta-feira passada, mas foi complicado. Foi só para o plano espiritual, não era para vocês, não. É só com o pessoal da equipe. A gente tem muito ainda que aprender aqui a mexer. Então não deu certo, mas a gente gostaria muito de ter a oportunidade de vocês nos ver, de a gente ver vocês, sei lá, de alguma maneira. Mas isso, se Deus quiser, um dia vai acontecer. Bom, gente, a gente pede, quer dizer, o Evangelho ele é feito sempre uma vez na semana. Quem está nos escutando pela primeira vez, só para a gente deixar mais claro, o Evangelho ele é feito sempre uma vez na semana. Sempre no mesmo horário, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente, não tem problema. O importante é que haja essa união com o plano espiritual, com Deus, para que aconteça a harmonização nos lares de vocês. Pedimos a vocês que tenham junto aos computadores uma garrafa com água ou um copo d'água para que possa ser fluidificado pelos bons espíritos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, no final do nosso Evangelho. E até vamos já responder aqui uma pergunta que teve do Marcos Aldrin, que ele pergunta sobre as propriedades da água, se colocando na geladeira essa água que a gente não, né, porque os espíritos fluem, se ele pode ser colocado na geladeira. Ele pergunta se perde alguma propriedade ou não. Então, Sr. Marcos Aldrin, eu vou tentar responder da melhor maneira possível. A água fluida é tratada por Kardec no livro dos Médiuns, no capítulo 8, e no livro do Consolador, psicografada por Chico Xavier. Na Gênese também. Também fala na Gênese. A fluidificação pode ocorrer por meio magnético de um encarnado sobre a água. Até por uma mãe, quando um filho está precisando muito, a gente pode fluir essa água assim, através da prece, é claro. Colocando a mão sobre a água, ela vai estar sendo também fluidificada. E ela pode ser também totalmente espiritual, que é o nosso caso aqui, o caso do Luz Espírita com vocês. Ou mista, onde há a participação do encarnado com o auxílio do Espírito também. Centros espíritas, né? Que acontece isso nos centros espíritas. Então não há referência sobre a conservação na geladeira, como, por exemplo, se a gente vai deixar ou não na geladeira. Há quem entenda que não é aconselhável por achar que vai ter essa alteração nas propriedades, se utilizar na geladeira ou se ferver essa água, mas não há comprovação a respeito disso. Eles alteram a água colocando os remedinhos que nós necessitamos. É alterado a molécula da água e eles colocam um tratamento, sim, a propriedade da água ela é modificada por eles, né? Pelo meio magnético. Não vamos confundir com essas águas magnetizadas comerciais, né? Que é um processo industrial diferente aí, né? Um outro processo. Nós estamos falando de água de tratamento espiritual, né? E essa água fluidificada. E com isso fez a gente lembrar, eu até estava falando para o Júnior agora, antes de começar aqui, que uma vez a gente fez um teste, porque eu sou muito... Eu tenho que ver para crer, né? Antes eu era mais, agora eu tô mais tranquila, né?
Mas assim, logo lá no início, onde tudo começou na vida da gente, eu tinha as minhas dúvidas, como vocês têm as dúvidas de vocês também. E então a gente participava aqui num centro espírita perto de casa. E eu também questionei isso, e como eu questionava um monte de coisa, né? Não só isso. E ali os médios, então, o presidente da casa resolveu fazer um teste para que a gente tivesse essa comprovação. Pediu para que a gente plantasse 3 feijões. Feijãozinho, sabe aquele feijãozinho que a gente coloca assim no algodão quando a gente é criança, que faz aquele testezinho para ver a plantinha crescer? Pois é, ele pediu para a gente fazer isso. E que fosse regado, um com água normal, outro com água... Eu acho até que eu já comentei isso com vocês aqui, se não... Acho que já foi dito, mas eu vou falar de novo. Um foi com água, o outro com água normal, né? O outro foi com água fluida e o outro foi com passe. A gente deveria de fazer, acho que era uma semana, né, gente? Uma semana. Fazendo isso para ver qual seria o resultado. E não, foi assim surpreendente. Isso para mim foi o máximo, porque eu precisava dessa comprovação. A água que a gente... potável, normal, né? Que a gente... não vingou. Assim, foi nada. Não deu, nessa uma semana não cresceu. A água fluida cresceu bastante. Mas a com passe, que a gente dava o passe também, nossa, ela superou. Ela cresceu mais do que todas. Então foi ali que eu, por ser uma pessoa muito assim, de ter certeza das coisas, que eu me surpreendi com a força da água. E tinha um do grupo ali da gente, desse centro espírita, que ele tinha alguns problemas assim de pele, e ele colocava água fluidificada, ele colocava na pele para ter a cura, e ele realmente curava. Era um senhor já, bem senhor. Não devemos esquecer que a cura é uma questão de merecimento. Muitas vezes nós temos que passar pela enfermidade e não devemos nunca desistir, né, de tentar tratar alguma coisa, mas às vezes para que a gente possa reparar algum erro do passado, que nós estamos passando por ele no presente, às vezes não é autorizado a cura, justamente para que a pessoa possa se ver livre das amarras do passado dela. Entenderam? Então nem sempre é atendido. Então, mas permanece o tratamento. Bom, então eu acho que com isso, não sei se eu respondi ao Marcos Aldrin, né? Espero que sim. Qualquer coisa é só deixar um recadinho pra gente ali novamente no YouTube, que a gente dá uma olhada, tá? Vamos então agora ao nosso Evangelho. Vamos acalmar nossas mentes, vamos serenar nosso coração, vamos esquecer os nossos problemas da semana, os nossos problemas do dia. Vamos entrar agora em sintonia com a espiritualidade superior, pedindo que a harmonização da casa da gente se faça presente. E vamos então à nossa oração. Hoje eu vou ler a oração para a renovação. Senhor, neste dia que se encerra, peço-te a paz para o meu espírito, que minha matéria repouse, renovando-se para um novo dia, que meu espírito receba os esclarecimentos necessários para o meu entendimento sobre tudo o que posso, que eu consiga compreender para que no novo amanhecer eu esteja mais confiante em mim, pois se sou tua imagem, Pai, tudo superarei, e a ti sempre sentirei e agradecerei. Que eu passe a confiar mais em mim como tu confias, Pai. Pois se o Senhor me entregou a sabedoria, que eu saiba realmente empregá-la em todas as direções e em mim mesmo, para cada vez mais poder auxiliar, compreender e ajudar. Seguirei contigo, renovando-me a cada anoitecer e a cada amanhecer. Obrigada, Senhor, por ser quem eu sou, por mais esta oportunidade de sentir em meu interior, pois no silêncio deste instante sinto-te a me renovar, a me fortificar. Obrigada hoje e sempre.
Que assim seja. Vamos à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estou lendo o que é por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é uma nova edição que fica mais fácil a nossa leitura. Capítulo 11, item 3, Parábola dos credores e dos devedores. O reino dos céus é comparável a um rei que quis ajustar contas com seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para liquidar a sua dívida. O servidor, atirando-se aos pés do rei, suplicou-lhe dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então, o rei, compadecido por aquele servidor, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia com 100 moedas. Agarrou-o pelo pescoço e, sufocando-o, disse: Você vai me pagar agora o que me deve. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e, retirando-se, mandou prendê-lo até que o pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram avisar o rei sobre o que tinha acontecido. O rei mandou buscá-lo e disse: Mau servidor, perdoei-lhe tudo o que me devia, pois assim me pediu. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro como eu tive de você? E o rei, furioso, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, irá tratá-los se não perdoarem do fundo do coração as faltas que são cometidas contra vocês. Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Olá, boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, antes de entrar na questão, nós temos que entender sempre, né, que quando Jesus passava os seus sermões, né, quando ele falava ao povo, é o povo daquele tempo. Então Jesus tinha compaixão deles, né, e falava as parábolas como se estivesse falando para a compreensão deles. É óbvio que eles não tinham compreensão, é óbvio que Jesus sabia disso, né? Por isso, vender a sua mulher, essas questões assim muito masculinas, machistas, né? Isso ali era naquele tempo e era assim que as pessoas entendiam as coisas. É óbvio que tudo mudou, as pessoas foram evoluindo, essa gama de espíritos vem sofrendo várias encarnações, né, de aprendizado. Todos nós passamos por essas experiências. Então a gente não considera isso ao pé da letra, né? Não existe aquele poder supremo de uma pessoa sobre a outra. Cada uma aqui nesse planeta, nessa vida, tem a sua história, tanto homem quanto mulher. Então isso era para aquele entendimento, para aquele povo naquele momento. Era uma maneira de salvar eles, de dar um norte. Sempre pensem assim, para dar um norte, tá? Para que eles pudessem se orientar. Vou fazer assim, assado, para melhorar. A ideia de Jesus, no caso, era para que eles pudessem ser exigidos com um exemplo, né? E sempre vai ser assim. Assim como Jesus sempre fazia uma explicação com virtudes opostas ao erro das pessoas, né? Vocês vão observar isso, ou observam isso lendo o Evangelho,
que sempre que alguém vinha com algum problema, ele apresentava a virtude, não o problema da pessoa, não potencializava o problema, mas sim uma virtude contrária para que a pessoa pudesse se erguer. Mas a questão dessa parábola toda aí é o perdão. Né? É o perdão. Deus é justo, é onipotente, é único. Ele não vai fazer uma separação das pessoas. Ele deu livre-arbítrio para as pessoas. Colocou elas no mesmo lugar, agrupou-as. Nós estamos num planeta que é a nossa cara. Ah, mas esse planeta é ruim, esse planeta é violento. Gente, é nós. Somos nós que fazemos o planeta. É claro que nós vamos enxergar as diferenças daquelas pessoas que coexistem. Essa geração não vem evoluindo? Vem, né? Em questão de 100 anos, nós saímos de charretes para aviões supersônicos. De balões, né? Para foguetes interplanetários. Estamos descobrindo muitas coisas. É a nossa globa, é o nosso grupo. São 7 bilhões de encarnados e 7 bilhões de desencarnados em torno. Vão ficar girando. Como este planeta está mudando para a regeneração, automaticamente, né, nem todos os que estão desencarnados vão conseguir encarnar. Então eles estão se manifestando, estão ajudando, estão procurando participar. E nós estamos vivendo esse tormento aqui, né, que não é um tormento. Eu chamo de tormento porque é o tormento que nós mesmos ocasionamos. Né? São palavras minhas, né? Nós ocasionamos esse tormento. A Janete está dizendo que não causa tormento nenhum, causa sim. Eu fora. Então, gente, as questões do Evangelho, elas são sempre incisivas, elas vão direto ao ponto. Não tem como a gente querer desviar. A gente até pode querer se iludir, né? Querer dizer que não é bem assim, que não é esse caminho. Aí o orgulho fala mais alto, não, eu vou por esse outro que eu vou chegar lá também. Não tem problema. Né? Pela lei de progresso, nós vamos estar avançando sempre e podemos no máximo estagnar, né? Retroceder não, mas estagnar. Então o que a gente tem que ter em mente é que questões relativas ao nosso comportamento nos fere. E muito. E a palavra perdão, usada ali de forma bem contundente por Jesus, né? E assim meu Pai tratará. Entenderam? Isso aí é uma forma contundente, né? Ela está se referindo a nós. Olha só. Gente, por favor, é só lembrar-se de perdoar. É difícil perdoar? Como é que é o texto principal de Jesus? Amai seus inimigos. Não é esse o texto principal? Amai seus inimigos. Ele já começa assim, deixa eu só pegar aqui o evangelho aqui. Amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam. Capítulo 17, sejam perfeitos. Gente, olha só, é aquilo que eu falei, né? Jesus, ele fala sempre o oposto. Ele fornece para nós o oposto. Quando ele vai falar, é muito simples a gente evoluir, a gente passar à frente. É só amar o inimigo, é só perdoar aqueles que nos ofendem, é só rezar por aqueles que nos caluniam. É só isso. Viu como é fácil? Pois então, já sentiram como é que é o drama da vida, né? Por isso que dizem que a felicidade não se encontra aqui. Basta estar vivo
né, para você sentir que as coisas são bem fortes. Não tem como a gente fugir desse aspecto. Jesus nos oferece o extremo. Quer mudar? Tem que fazer isso. É muito fácil, nós estávamos até conversando esses dias numa palestra ali, é muito fácil você perdoar um amigo, sabe? Você vai lá, briga com um amigo, aí daqui a pouco vai lá, eu perdoo ele, aí fica aquela camaradagem dizendo, pô, como fulano é uma pessoa maravilhosa, me perdoou, a gente brigou, ou eu perdoei ele, pô, como eu sou uma pessoa iluminada. Isso é fácil. Ele é seu amigo, você pode estar brigado sem falar com ele, mas você não o odeia. Você não quer nem ver ele, mas não odeia ele. Entende? A primeira oportunidade que tiver, você vai perdoar ele de bom grado. Agora, e uma pessoa que você nem conhece e que de graça lhe ofende, de graça quer lhe demitir, quer lhe derrubar do emprego, de graça vive lhe atacando. Aí o Espiritismo diz, não é de graça. Isso aí são questões do passado. Não dessa vida, de outras vidas. Até pode ser dessa, mas geralmente é de outras. E aí vem o que Jesus diz, orem por eles. Vai lá e reza para que Deus ilumine, deseje o melhor para aquela pessoa que te persegue. Faça isso. Procure rezar todas as noites por aquelas pessoas que te odeiam. Reza por eles. Pede para Deus iluminar eles, que ilumine, que dê tudo certo na vida deles. E abraça o teu tesouro, que é a tua vida. E que não é nada fácil. A vida não é fácil para todo mundo. Tem momentos que você vai estar mais aliviado, mas haverá momentos que vocês serão levados à questão da prova. Ou vocês acham que para perdoar seria como perdoar um amigo? Não. Quando a gente passa por um teste desse da vida, vai ser um teste de fogo, que nem dizem, né? Olha, isso aqui é uma prova de fogo, porque você se vê numa posição. É só tu pensar, na hora que tu for condenar alguém por alguma coisa, você pensa, opa, eu já estou condenando ela, mas não caberia aqui o perdão? E você vai lutar consigo mesmo sobre tudo o que possa acontecer devido a perdoar e não perdoar. E não se esqueça que nós cometemos erros. E uma hora a gente vai ter que passar pela justiça divina. Eu não falo de julgamento final, não. Que nem eu aprendi no catolicismo, que eu amo e adoro de paixão. Mas eu gostava muito. Já falei para vocês que eu era coroinha, né? Eu adorava muito a missa, tudo. Mas a gente já sabe que não vai ficar dormindo aguardando um julgamento, né? Nós vamos ir e voltar. E a justiça divina vai acontecer nesse meio tempo aí. A gente já vai ter que responder por questões. Porque Deus é bom e vai dar uma oportunidade para nós. Mas em condições de que a gente realmente aprenda. Então podem ter certeza que a vida vai se apresentar com vocês com situações nas quais vocês realmente vão tirar algum proveito disso. Conselho, né? Sigam as palavras de Jesus. Se entreguem a Deus, porque quando aparecer para vocês questões de perdão, vai ser em provas de fogo. Vai ser em momentos em que isso vai mexer com toda a estrutura do teu corpo. Provavelmente vocês vão reconhecer momentos difíceis quando vocês condenarem alguém de cara. Ah, não, essa pessoa é assim e assado. Aí pensa. Opa, essa é uma questão que eu já decidi algo. Eu nem parei para pensar. Poderia ser eu. É só se colocar no lugar da pessoa. Muitas vezes nós falamos com orgulho. O orgulho é que faz com que a gente dite as regras para os outros. A gente não entende que cada um tem que viver a sua própria experiência. Quando a gente interfere na vida de alguém, dando as nossas regras para aquela pessoa, nós vamos responder por qualquer coisa que aconteça com aquela pessoa ou que ela venha fazer. Porque houve uma interferência nossa. Nós temos que respeitar as pessoas. Cada um tem a sua experiência, o seu momento. Eu sinto muito, olha, chega um ponto que os filhos da gente vão passar pelas mesmas coisas que nós passamos.
E se a gente olhar para trás, a gente pode até se horrorizar com o que nós passamos. Eu não posso deixar isso acontecer com meu filho porque quase eu me fui ali. Mas é a história deles. É o momento deles. Então pensem sobre perdoar e pensem em que momento vai ter essa necessidade. E já façam um exame de consciência para ver se não podem perdoar a pessoas ligadas à tua vida agora, essa tua história, com essa pessoa que você é agora. Já aproveita para rezar para ela, para que dê tudo certo na vida dessa pessoa. Façam isso. Isso vai agradar muito a ti e vai conquistar já o teu galardão depois. Fica bem tranquilo. Com isso eu encerro o nosso comentário sobre essa partezinha aí dos devedores e credores. Bom, gente, vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas sejam cheias de amor, cheias de harmonia. E pedimos auxílio também para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos uma semana repleta de luz, de paz e de harmonia, e que possamos entender que somos credores e devedores de perdão. Não vamos olhar para o lado financeiro, porque o lado financeiro faz parte da rotina de todos nós. Às vezes a gente dá uns passos maiores que a perna e vai resolvendo e vai dando um jeito. A gente acaba sempre resolvendo de uma forma ou de outra. Mas a questão aqui, relativa ao nosso assunto, é devedores e credores do perdão. Só uns recadinhos aqui agora. Primeiro, a Regina Vicentini, né, tá indo para a Itália. Como tem gente da Itália, né, aqui. Pô, pessoal, tem bastante gente de Portugal que nós estávamos olhando ali. Boa viagem, bom retorno, aproveita. Tá? Nós temos o Jorge Menezes também, que contou aquela história da Dana pra gente, né, fez o aniversário já de 1 ano. Com certeza, quando a gente tem um carinho muito especial pelos animais, né, a gente tem essa ligação, né? A nossa filha é um caso desses, né? Onde ela vai, tá cheio de animais em volta dela, né? Ela atrai eles. E até os mais bravos ficam calminhos em volta dela, assim, sabe? Às vezes ela traz aqui para casa, aqui, pra gente ficar cuidando e tratando, sabe? Então, eu entendo, Jorge Menezes, quando tu fala isso, esse teu apego, a gente vê isso bastante no dia a dia, né? E isso acontece mesmo, né? O próprio Chico fala muito até da cachorrinha dele, né? Por coincidência. A Vera Lúcia, ela deixou um texto ali e
fica uma questão muito importante. Vera Lúcia, você está vivendo a vida realmente como a vida é. Essas questões de filhos, a questão do marido, são decisões que eles tomaram ou estão tomando. O que a gente pode fazer com essas pessoas que são muito ligadas ao nosso coração é conectá-las com Deus, tá? Conectá-las com Deus. Quando a gente tiver alguma situação assim que bota a gente numa situação de fundo de poço, ou de tristeza, ou de rancor, de ódio, a gente se entrega a Deus. Mas se entrega no sentido de que estou nas suas mãos, Senhor. Uma vez eu vi uma poesia em que falava que casa de paz era igual a uma igreja, né? Um centro de oração. E é bem assim. Nós nos preocupamos, mas a gente esquece de um pequeno detalhe. Nós nunca estamos sós. Indiferente do erro que nós viemos a cometer ou dos acertos que nós venhamos a cometer. São decisões que nós tomamos. E às vezes a gente até é bem orientado e muitas vezes a gente é mal orientado. Depende daquilo que está passando na nossa cabeça. Mas uma coisa eu tenho que dizer. Não se sinta frágil. Até porque você nem se colocou numa postura de fragilidade. Apenas uma postura de sentimento. Mas entenda que todos nós somos feitos para suportar cada momento dessa vida. Isso já estava escrito. Até as decisões, apesar do nosso livre-arbítrio, eles mais ou menos sabem as escolhas que a gente pode optar e não nos abandonam por isso. E a vida, ela tem como ela não acaba, né? O espírito não morre, né? Ele pré-existe e vai continuar existindo. Ele vai apresentar essas experiências. Nós é que ficamos às vezes saudosos das companhias, né? Mas fique tranquila. Ela não está só, ninguém está só. A tua família, ela é amparada. Por mais que no meio da guerra as coisas pareçam difíceis, né? Nós não somos desamparados, não. Mas o que você pode fazer é realmente se entregar nas mãos de Deus, que é através das orações, né? E fazer essas conexões de luz. E pode ter certeza que eles amparam e fortalecem. Mas isso faz parte da nossa vida, faz parte da história, faz parte de um aprendizado. Abraça a vida com muito amor e com muito carinho. E só para encerrar aqui, a Fabiana Afonso, ela colocou ali que de vez em quando o YouTube, uma vez por mês, né, ela vem falhar o YouTube lá entre as 10h30 e as 11 horas. Olha, Fabiana, não é o YouTube que falha, é nós aqui mesmo. Às vezes que não entrou ali no horário ali, foi por alguma pane técnica, ou a internet caiu, nós viemos acertando e trocando toda hora o sistema, né, para poder não ter essas falhas como ocorreu. Na última vez a gente realmente foi fazer uma live e deu aquelas panes ali, não entrou, a gente fez a live e logo em seguida quando a gente viu que não entrou, a gente já entrou com a gravação e já lançou automaticamente para vocês, por isso que entrou mais tarde. Mas como a resposta da Selma de Andrade, ela é bem isso. Independente de Janete Júnior, tá? Os espíritos que fazem parte do grupo, eles estarão aí com o horário que vocês determinaram para isso. Aquelas pessoas que começam às quintas-feiras, às 20 horas, espíritos estarão lá com vocês. A equipe que faz parte do evangelho daquela casa, daquele local, vai estar lá. Eles estão lá quando acontece isso. Então vocês façam. Vocês podem não vê-los, mas podem fazer porque eles estarão com vocês. Ok? Agora um recadinho do Luz Espírita para todos. Tá? Em primeiro lugar, o Eri queria agradecer, né, o Eri Lopes, que ele abriu 200 vagas para as pessoas poderem fazer o curso e fazer o teste. Lembra? O pessoal que vai fazer os testes aqui para ver se está tudo funcionando bem, se é isso. Ele fez essa comunicação, né? Só que muita gente pediu. Então, na verdade, não foram 200... Pediu para entrar também. Muita gente pediu para entrar. Desculpa. Foram 450 pessoas que participaram dos testes, tá? Todos fazendo seus comentários, e aí eles foram corrigindo e acertando. Então o Eri primeiro pede para agradecer a vocês pela participação, e já informa que hoje,
a partir de agora, já está aberto os cursos do Luz Espírita, totalmente grátis. São 3 cursos. O curso de Introdução ao Espiritismo, o outro curso é Estudo do Conceito do Espiritismo e o terceiro curso é Iniciação à Psicologia Crística. Então é uma oportunidade. Lembrem-se, esse é o nosso centro espírita. Vocês podem se inscrever, comentar, fazer o que quiser ali, até no próprio curso tem a parte para vocês deixarem algum recado, falarem alguma coisa a respeito, tá? Tem uma equipe outra já pronta para isso, que trabalham com os cursos, tá? E participem, é para nós. Esse é o nosso centro espírita. Aproveitem e usufruem o máximo que vocês podem dessas oportunidades que aparecem para a gente. Desejo a todos uma excelente semana, muita paz e estejam preparados, né, para reconhecer os momentos que exigirão de nós essa participação de decisões da vida, como perdoar, que foi o assunto de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até quinta que vem. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz.
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br